Bem, meus irmãos, hoje nós vamos dar sequência à nossa jornada de pregação expositiva na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que começamos apenas há 2 domingos atrás. Nós mencionamos, inclusive, que esta segunda carta é muito mais do que uma segunda carta, é uma continuação do assunto que Paulo trata naquela primeira carta que vimos há alguns meses atrás. E nessa segunda carta, irmãos, depois de apenas alguns meses de diferença da primeira, Paulo repete muitos dos elogios e recomendações feitas lá na primeira carta. Além de repetir como essa igreja era um motivo de alegria para ele, de admiração para com as igrejas da região da Macedônia e da Acaia, ele também menciona como ele tinha prazer em falar do crescimento desses irmãos. Porém, apesar disso, Paulo não deixa de tratar questões preocupantes que havia chegado até ele um relatório que ele havia recebido. Tendo enviado a primeira carta, volta um relatório de algumas informações preocupantes a respeito daquela igreja. Assim, Paulo precisa corrigir a reação da igreja a um falso ensino a respeito do assunto das últimas coisas, ou seja, da volta de Cristo, e uma postura equivocada diante da iminência da volta de Cristo. Isso começamos, irmãos, inclusive a ver na primeira mensagem, a qual depois continuamos na segunda parte do domingo passado. E esse assunto sobre as últimas coisas, a escatologia, liga as duas cartas e aparece novamente no tema central da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que nós vamos ver ali projetado a qualquer momento. Nós estamos, como eu falei, com os probleminhas na técnica. Vai dar? Atenção? Alakazam? Sim, não? Bem, o nosso tema central é o seguinte: consolo e exortação fortalecem uma igreja madura a viver corretamente, aguardando a volta de Cristo. Será que a gente consegue repetir sem a colinha? Eu vou falar e os irmãos repetem depois, ok? Consolo e exortação fortalecem uma igreja madura a viver corretamente, aguardando a volta de Cristo. E eu acho que assim é até mais fácil a gente decorar, a gente deixar guardado. O arquivo está na área de trabalho, não sei se vocês estão procurando. Acharam? Em nome de Jesus, semana que vem a gente resolve isso, tá, irmãos? Porque sem a tecnologia que a gente às vezes programa usar, fica difícil. Bem, na semana passada, irmãos, nós encerramos o capítulo 1, correto? E nós vimos nesse capítulo temos um resumo numa tabela que nós colocamos lá na nossa primeira mensagem. É exatamente essa tabela que eu gostaria de passar para os irmãos. Vai ser possível? Está moendo? Está vindo de parque em vez de Sedex? É isso? Muito bem. Nessa primeira parte, meus irmãos, nessa tabela que, se possível, a gente vai projetar depois, Paulo fala sobre encorajamento na perseguição. Ele vai falar sobre ação de graças pelo crescimento da igreja. Ele vai fazer um encorajamento à perseverança diante das lutas e tribulações que eles ainda experimentavam. E, finalmente, ele termina com uma oração pelas bênçãos de Deus para com essa igreja. Por quê? Porque esses irmãos estavam vivendo um momento de desencorajamento e ainda assim Paulo é grato pela vida deles, por aquilo que Deus está fazendo nas suas vidas. E aí nós chegamos até o capítulo 2, certo? Vamos lá, esse é o tema. Vamos ver se a gente consegue. Isso, pronto. Eis a tabela que eu mencionei. Falei? Gente, eu não prometo picanha e entrego abóbora não, é verdade, ó. Tá? Então, hoje no capítulo 2, irmãos, depois desse pedaço que vocês estão vendo com o quadrado laranja, passaremos para o capítulo 2, onde vamos começar a ver mais algumas informações importantes de Paulo sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor, neste caso, irmãos, não se refere ao domingo, certo? A gente sabe que muitos chamam o domingo do dia do Senhor. Não, o dia do Senhor é um termo que significa os eventos a respeito da volta de Cristo. E é sobre isso que Paulo vai tratar, inclusive corrigindo os erros que
que os irmãos absorveram a respeito da volta de Cristo. E esta seção, dos versos 1 ao 12, que veremos hoje, contém verdades, olha que interessante, eu mencionei isso hoje na EBD, que não podem ser encontradas em nenhum outro texto da Bíblia até esse momento. Esse texto, irmãos, é um texto-chave para entender uma parte importante dos eventos do futuro, isto é, sobre a volta de Cristo, além de ser central para essa epístola. Paulo lidou com o erro doutrinário relativo à doutrina das últimas coisas, a escatologia, que havia se infiltrado na igreja em Tessalônica, nós já vamos ver como isso chegou lá. E aí no capítulo 2, Paulo vai endereçar esse problema teológico e depois no capítulo 3, que logo chegaremos, irá tratar dos problemas práticos que essa igreja desenvolveu por causa desse erro, ok? Pode passar, senão o pessoal vai ficar distraído vendo o resto da tabela. Depois a gente vê isso daí. Vamos ler o nosso texto, irmãos? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Creio que até esse ponto os irmãos já abriram sua Bíblia. Dá uma olhada se alguém precisa pegar uma carona com você e vamos ler a uma só voz. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Em resumo, o que temos no nosso texto de hoje? Creio que todos lembram que destacamos que Paulo repete no capítulo 1 os elogios aos Tessalonicenses que havia feito no primeiro capítulo, lá da primeira carta. E destacamos como ele deixa de fora qualquer elogio à esperança. Ele fala da fé e do amor, mas deixa de fora a esperança quando chega agora na segunda carta, a qual ele antes havia elogiado. Só para lembrar vocês, lá na primeira carta, Paulo diz o seguinte: a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora ele não fala mais. E a razão para tanto nós vemos agora no capítulo 2. O erro das falsas doutrinas havia chegado a Tessalônica no curto espaço de tempo desde a saída de Paulo e seus companheiros, apenas alguns meses. Paulo havia também há pouco tempo escrito uma dura carta aos Gálatas, chamando-os, lembra, de insensatos, porque eles deram ouvidos a outro evangelho. Mas, irmão, se serve de algum consolo, diferente do problema lá aos Gálatas, o problema tessalônico era bem menos grave. Isso serve para nós entendermos como há uma diferença entre heresia e erro doutrinário, entre um desvio de questões fundamentais, basilares da fé, exatamente o problema dos Gálatas, e o desvio em questões não fundamentais, que é o que está acontecendo agora entre os Tessalonicenses. Mas olha que interessante, tanto uma quanto outra
Paulo endereça para corrigir. Quer seja um problema muito grave ou um problema menos grave, erro é erro, heresia ou não, e precisa ser endereçado. No nosso tema, na nossa mensagem de hoje, irmãos, a nossa grande ideia, que vai ser hoje e no próximo domingo, é a seguinte, para você anotar aí no seu boletim. Uma igreja madura combate o erro com o ensino da sã doutrina. Uma igreja madura combate o erro com o ensino da sã doutrina. Então, portanto, irmãos, hoje, no próximo domingo, vamos abordar os versos 1 ao 12, e nós vamos ver isso de duas maneiras. Primeiro, de uma maneira geral, vamos ver como o erro é perigoso e precisa ser combatido com a sã doutrina. Mas, num segundo momento, irmãos, no final da nossa mensagem, do domingo que vem, vamos olhar quais são as correções específicas que Paulo traz para combater este erro específico entre os tessalonicenses. Em outras palavras, hoje nós vamos tratar sobre apologética, defesa da fé. Domingo que vem vamos terminar isso e vamos encerrar a mensagem falando sobre o erro escatológico e o que Paulo está corrigindo aqui no nosso texto. Nós vamos começar, irmãos, no versículos 1 e 2, e Paulo vai começar o seu argumento introduzindo o seu assunto que ele quer tratar e corrigir com os tessalonicenses. Em primeiro lugar, na mensagem de hoje, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: uma igreja madura não se deixa levar por falsas influências. Uma igreja madura não se deixa levar por falsas influências. Versículos 1 e versículo 2. No verso 1 do nosso texto, Paulo aproveita que havia mencionado exatamente o assunto da volta de Cristo no final do capítulo 1, para assim introduzir a questão que estava trazendo problemas no meio desta igreja. Para nos relembrar nos versos anteriores, ao falar sobre como o Senhor iria causar tribulação aos que perseguiam seus filhos e como o Senhor daria alívio das tribulações aos cristãos, ele diz lá no verso 7 do capítulo 1 o seguinte: isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ou seja, o assunto está sendo levantado, o assunto da volta de Cristo. Mais adiante, depois de repetir que aqueles que rejeitam o Evangelho serão punidos por Deus por escolher a mentira e rejeitar a verdade, Paulo continua: isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então, no capítulo 1, Paulo já começa a dar uma dica que ele vai tratar desse assunto a respeito da volta de Cristo, e é exatamente isso que ele faz no capítulo 2. Esta é a conexão. E aí no verso 1, Paulo dá claramente o tema a ser tratado. Abre aspas, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Em outras palavras, escatologia, a doutrina das últimas coisas. E a razão da nossa esperança está no centro, no cerne do problema que Paulo precisa tratar. Porque, meus irmãos, quando nós temos um entendimento errado da doutrina, particularmente da doutrina da volta de Jesus, isso influencia a forma que nós vivemos. Talvez não vamos cair nos mesmos erros que nós vamos ver em Tessalônica, mas influencia de outras maneiras. Precisamos crer certo para viver certo. E é interessante, irmãos, que eu creio que quando esses irmãos ouviram Paulo declarar qual era o problema que ele iria tratar, eu creio que houve dois tipos de reunião, dois tipos de reação. Um misto de ansiedade e temor percorreu a igreja. Por um lado, aqueles que reconheciam a necessidade de endereçar de frente os falsos ensinos estavam ansiosos por ouvir aquilo. Por outro, aqueles que haviam dado ouvidos aos falsos ensinos temiam que ouviram agora uma confrontação às suas escolhas, aquilo que eles haviam reagido ao que havia sido ensinado ali. E essas reações são válidas, porque a seriedade da questão é destacada por Paulo da seguinte maneira: o nosso texto tem uma forma colocada em português que não é a mesma que está no original. Originalmente, nós lemos, no nosso texto nós lemos o seguinte: rogamos a vocês, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Na língua grega, a ordem é relevante porque ele primeiro diz, preste atenção no que eu vou falar. Olha o que eu estou destacando aqui. E aí depois ele dá o tema. Ele mostra, meus irmãos, como que eles precisavam ser chamados à atenção de que o que ele iria tratar com eles, apesar de não ser uma condição ou uma doutrina fundamental da fé, ainda assim era algo extremamente importante.
E o que é que ele vai tratar de tão importante? Verso 2. Paulo coloca algumas informações que nos ajudam a entender o que havia acontecido. Qual eram essas falsas, essas más influências que haviam chegado a eles? Aqueles irmãos estavam abalados, diz o texto do verso 2, por algo que havia chegado ao seu conhecimento. A igreja que Paulo deixara tranquila, próspera, cheia de elogios, havia sido conturbada, balançada. Interessante, no momento não é mais por causa de perseguições exteriores. Não é mais por causa de ataques exteriores, que é o que a gente vê muito na primeira carta, não é isso? O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que ela foi abalada por falsos ensinos que haviam se infiltrado no meio dos irmãos. Tais falsos ensinos haviam sacudido o equilíbrio espiritual e acionado o temor dentre esses amados irmãos. Paulo, porém, não está falando principalmente de algum tipo de abalo ou perturbação, irmãos, que venha de meras emoções. A nossa tradução, ela traz um sentido um pouco mais leve. Eu quero aqui emprestar o que a Almeida, né, traz para você entender melhor. A Almeida traduz o verso 2 da seguinte maneira: pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Ou seja, se você fosse traduzir literalmente o texto grego, ficaria ainda mais claro. Rogamos a vocês que não se deixem tão rapidamente ser movidos de sua disposição mental. E é isso que me chamou a atenção. Porque Paulo não trata, meus irmãos, que eles foram abalados emocionalmente, mas sim intelectualmente. Em resumo, a perturbação, o abalo, poderia sim ter um elemento emocional. Mas ele começa no intelecto, ele nasce na mente. O que estava realmente em conflito eram as ideias deles, porque eles haviam aprendido algo de Paulo, veio um falso ensino e choca com aquilo, e aquilo acabara tirando a estabilidade que aqueles irmãos tinham até então. O falso ensino havia chocado com a verdade que eles haviam sido ensinados e transtornado a igreja em Tessalônica. É por isso que eu sempre digo, meus irmãos, o que você pensa, o que você crê, determina como você sente, como você vive. Quando você tem um abalo emocional, verifique o que você está pensando. Verifique o que você está crendo. Verifica se as verdades da palavra de Deus estão claras na sua mente. Porque no caso desses irmãos, quando aquilo que para eles era uma tranquilidade, era a esperança, que Paulo elogia na primeira carta, é questionada, é transtornada, toda a sua vida foi abalada por causa da sua disposição mental e foi balançada por esse falso ensino. E como isso chegou até esses irmãos? Do ar? Veio pela internet? Não tinha na época. Veio do nada? Não. Eles beberam de fontes contaminadas. Eles deram ouvidos a vozes dissonantes, isto é, falsos ensinos. Eles chegaram aos irmãos por uma ou por todas essas formas que Paulo especifica aí no verso 2, que você pode conferir. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. Sendo que essa última, irmãos, eu quero começar por ela, é algo surpreendente, inclusive, por jesuicidência, nós tratamos hoje de manhã na IBD, não foi verdade? Chegou a eles provavelmente uma pseudoepígrafa, ou seja, uma carta falsamente assinada por Paulo. Uma carta que tinha autoria ou dita que tinha sido enviada pelo apóstolo, mas não era. Isso era algo que estava acontecendo bastante, irmãos, no primeiro século. Pessoas escreviam cartas, eu mencionei hoje de manhã, não é isso? Escreviam a carta, quando ia assinar, assinado não assina ninguém. Aí assinavam Pedro, Paulo, João, para emprestar a notoriedade e a fama dos apóstolos. E assim essas cartas tinham que ser examinadas com cuidado, se os irmãos não tinham o devido conhecimento bíblico. Se os irmãos não tinham, talvez, contato com esses apóstolos por meio de alguém ou diretamente, facilmente eles eram ludibriados. E talvez você esteja pensando assim, poxa, pastor, o pessoal era enganado por uma carta, mas esse era o meio de comunicação na época. Você está na época do e-mail, do WhatsApp, né, da mensagem rápida naquela época? Não. Você tinha que fazer como nós fazíamos ainda na minha geração, sentar, certo? Eu sentava no seminário, pegava um pedaço de papel, botava um perfume, e aí eu escrevia
né? Querida Leila, certo? Até o tempo ela ainda tinha minhas cartas lá, e eu tinha as dela. Por quê? Era assim que a gente se comunicava. Nessa época, irmãos, há 2.000 anos, principalmente, a carta era algo tão sagrado que, se você rompesse, que era lacrado com cera quente, era um crime imperial, não federal, porque não era na época, né? Contra um império, porque você não poderia fazer isso. E a carta, por exemplo, é um meio pela qual o evangelho se espalhou. Se você abrir lá no começo do evangelho de Lucas, você vai encontrar que ele está escrevendo uma carta do médico amado, né, Lucas, ao excelentíssimo Teófilo, que nós julgamos ser um novo irmão, um novo convertido, que ele estava escrevendo o evangelho e depois escreve Atos também, tudo através de uma carta. Bem, além da carta, meus irmãos, outra coisa que traz um grande alerta agora voltando para o começo, é a primeira fonte de falsa ensino mencionado por Paulo. Profecia. Talvez na sua Bíblia esteja aí visão ou espírito. Literalmente, no grego, a palavra é espírito. Por que as traduções têm optado escrever profecia ou visão? Porque é provável que alguém tinha se levantado, alguém vindo de fora, tinha se levantado no meio da igreja de Tessalônica, dizendo que tinha uma palavra, uma profecia, uma visão que havia recebido do Espírito Santo, portanto, eles estariam profetizando. E é isso que quer dizer aqui. Então, meus irmãos, mesmo nesses primeiros dias, em que os nossos irmãos possuíam muito menos das Escrituras do que nós, poucas porções ao seu dispor, o cuidado com supostas profecias fica claro aqui. Especialmente quando essas profecias tratavam de questões doutrinárias. Então, eles não deveriam tão rapidamente ter dado ouvido a esse suposto profeta, mas deveriam ter julgado segundo aquilo que eles tinham ouvido do apóstolo Paulo, ele sim, com autoridade para poder ensinar a igreja. A igreja estava sendo acostumada a confiar naquilo que possuía autoridade apostólica. Dificilmente isso era algo que poderia ser verificado nesses supostos profetas que haviam trazido esses falsos ensinos. Além disso, também tinha aqueles que traziam uma palavra, que provavelmente aqueles que tinham ouvido outros falarem esses erros e estavam repetindo e ensinando a igreja a cair no mesmo erro. Ou seja, qualquer que sejam essas fontes, meus irmãos, essas fontes fraudulentas, essas fontes contaminadas haviam deturpado o ensino sobre a volta de Cristo que Paulo havia deixado tão bem ensinado naquela igreja. Eles haviam ensinado de maneira errada, diz o texto, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Por que isso é sério, meus irmãos? Porque se o dia do Senhor já tivesse chegado, diante daquilo que Paulo havia ensinado, eles teriam ficado. Eles teriam sido deixados para trás, para emprestar o título do livro. Eles teriam ficado depois que Jesus tivesse buscado a sua igreja. Isso trouxe, portanto, grande abalo, grande comoção emocional e espiritual no meio daquela igreja. Isso era algo, obviamente, falso, vindo de falsas influências que uma igreja madura deve rejeitar. Mas o que isso tem a ver conosco? Como é que a gente traz isso para nós hoje? Irmãos, a batalha por nossos corações começa nas nossas mentes. Eis a razão pela qual Paulo nos exorta em Romanos capítulo 12, que possamos renovar a nossa mente. Uma mente fortalecida pelas verdades eternas irá abrir caminho para uma fé forte e uma fé inabalável. Essa é a razão, meus irmãos, porque já agora pelo 3º ano, nós temos trabalhado com mais de 25 irmãos para providenciar para a igreja brasileira um devocional fundamentado nas Escrituras, expositivo, confrontativo, para que você diariamente tenha um tempo para renovar a sua mente pela palavra de Deus. Pastor, mas precisa ser todo dia? Todo dia você é contaminado pelo jornal. Todo dia você é contaminado pelo professor da universidade. Todo dia você é contaminado pelo filme, pela série, não importa. A cultura deste mundo, o pensamento deste mundo está espalhado em absolutamente tudo que a gente abre a tela do celular ou a tela do computador para assistir ou para se informar. É importante, meus irmãos, ter, nas palavras do apóstolo Pedro, o lavar santificador da palavra, que lava a nossa mente, que nos dá entendimento para olhar alguma coisa, que às vezes é até divertido,
que às vezes é até engraçado, mas olhar nas entrelinhas e ver o que está certo e está errado. Há uns anos atrás, eu não lembro quanto exatamente, eu e meus filhos assistimos um desenho, um anime, né? Um desenho japonês, todo do começo até o final. Muito legal, muito interessante, divertido. Mas eu aproveitei aquela oportunidade e perguntei, eles eram 3, 4 anos menores, mais jovens na época, que eles identificassem algumas coisas que eram contrárias à fé cristã, à cultura cristã, ao pensamento bíblico. Pequenas coisas que estão lá, que estão colocadas. Às vezes, meus irmãos, não é porque o autor, né, é um satanista que estava lá virando as mãos, dizendo, eu vou pegar o... Não, porque essa é a forma dele pensar. É a forma dele entender as coisas. É a cosmovisão dele. Porque ele não tem conhecimento da verdade da palavra de Deus. Então, meus irmãos, quer seja na nossa sociedade, quando estamos, quer seja principalmente dentro de nossas igrejas, precisamos que as nossas mentes sejam fortalecidas pela palavra. Ao oscilarem suas mentes, ao se deixarem abalar, os tessalonicenses estavam colocando a fé e o amor, que eles antes haviam sido elogiados, também em jogo. Logo, o medo substituiria a fé e a obediência. E aquilo que o inimigo não conseguira fazer com as perseguições externas, agora talvez ele poderia alcançar com os conflitos internos, por causa do problema doutrinário. Internos entre os irmãos, internos dentro das mentes deles. Isso tudo para ver, meus irmãos, que, como Jesus mesmo falou, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Então precisamos estar alertas sobre isso. Uma segunda coisa, irmãos, antes de seguirmos o nosso texto. Mesmo sendo tão bem instruídos por Paulo e seus companheiros, essa ainda era uma igreja com vulnerabilidades, ainda era uma igreja com brechas, que o falso ensino enxergou e pôde explorar. Irmãos, talvez você olhem para o erro no qual eles caíram e ache da parte desses irmãos lá de 2000 anos atrás que são muito ingênuos, que eram muito crédulos, acreditavam em qualquer coisa, mas eu quero dizer, meus irmãos, precisamos ter cautela e cuidado. Satanás é astuto. Ele sabia exatamente onde era, digamos assim, a rachadura, a brecha em Tessalônica. E acredite, ouça-me com cuidado, ele conhece exatamente quais são suas fraquezas e suas brechas. Ele sabe exatamente quais são as fraquezas e as brechas da nossa igreja. Dificilmente ele vai tentar a mesma forma de Tessalônica conosco. Ele não vai colocar aqui uma pessoa aqui dentro dizendo assim, olha, eu quero avisar vocês que Jesus já voltou. Ele vai dizer, doido, vai embora, por favor. Porque nós sabemos que isso não é verdade. Nós conhecemos o bastante das Escrituras para que isso não pegue aqui. Então ele não vai tentar a mesma coisa, porque, já disse várias vezes, irmãos, Satanás pode ser tudo que ele for, maligno e tal, mas burro ele não é. Assim, apesar de acharmos que essa igreja foi talvez ingênua ou crédula, precisamos entender e verificar quais são as áreas onde precisamos nos fortalecer como indivíduos, como famílias e como igreja, para que qualquer que seja a estratégia de Satanás, as suas falsas influências não cheguem até nós. Nosso texto vai continuar. E agora, meus irmãos, no versículos 3 e 4, Paulo vai mudar um pouco o seu raciocínio, o seu argumento para completar tudo aquilo que ele quer falar para esta igreja. E é até aí que nós vamos chegar no dia de hoje. Em segundo lugar, meus irmãos, uma igreja madura corrige o falso ensino com a verdade. Versos 3 e versos 4. Uma igreja madura corrige o falso ensino com a verdade. No verso 3, Paulo já começa de forma categórica. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Então, meus irmãos, depois de alertá-los quanto ao perigo de dar ouvidos a falsos ensinos e ainda mais a fontes duvidosas, Paulo passa para a segunda parte do seu argumento para tratar o problema dos desvios entre os tessalonicenses. E o remédio apresentado é simples. Combata a mentira com a verdade. Pastor, isso é meio óbvio. Às vezes não. Às vezes a gente fica tão ocupado, meus irmãos, em falar mal, ou falar contra o erro, que acabamos esquecendo de dizer, desculpa, isso aí substitui por isso aqui. Substitui pela verdade que precisava estar no lugar dessa mentira. Então, combata a mentira com a verdade. Como eu disse, parece algo óbvio, mas muitas vezes algo tão simples e lógico falta em nossa interação quando a fé cristã, quando a verdade está sendo atacada.
Muitas vezes, quando nós estamos hoje, muitas vezes na rede social, não é isso? As pessoas apelam para o tal do ad hominem. O que é o ad hominem? Ele substitui o foco que deveria estar no problema e coloca o foco na pessoa. Isso acontece quando começamos a atacar a pessoa e não seus argumentos. Então, se você nunca ouviu esse termo, ad hominem é utilizado para caracterizar uma pessoa que, ao responder outra, traz em seu argumento críticas ao sujeito com quem está conversando e não ao que foi dito por ele. Então, você está debatendo sobre a fé cristã, certo? E aí você descobre que aquela pessoa é, não sei, desonesta. Aí você diz, eu lá vou ficar dando ouvido a alguém que não paga nem suas contas? E o que tem a ver uma coisa com a outra? Se você está discutindo sobre um determinado assunto, se ele paga ou não paga suas contas, não muda absolutamente nada se o que ele está falando é verdade ou não. Então, quando nós estamos defendendo a fé, precisamos ficar nos argumentos. E perceba que Paulo faz isso aqui. Ele se atém aos argumentos. Ele menciona aqueles que trouxeram o falso ensino genericamente, mas ele vai falar daquilo que daquilo que está sendo tratado ou trazido de forma errada para essa igreja, porque é isso que ele está preocupado. Agora, talvez você esteja lembrando de outras situações onde Paulo, Pedro também, mencionaram o caráter corrompido dos falsos mestres, chegando até a mencionar o nome de um ou outro. Porém, irmãos, isso vem somado ao ensino da verdade e não como argumento único. Paulo menciona o caráter de alguém, por exemplo, Jesus fazia isso quando mencionava o caráter dos fariseus, para mostrar que o ensino deles estava de acordo com esse caráter deles. Não era falar mal por falar mal, mas sim para sustentar aquilo que ele estava ensinando sobre o erro que aquelas pessoas falavam. Então, olhando diretamente para o nosso texto, primeiro, no verso 3, Paulo declara veementemente, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Esse aviso de Paulo se referia ao assunto em questão, mas também a todas as demais circunstâncias em que o ensino bíblico, em que a verdade estiver sob ataque de falsos mestres. Porque, meus irmãos, creio que vocês já sabem, eles são falsos, mas ainda assim são mestres. Eles sabem ensinar aquilo que ensinam de maneira errada. Essa frase, como os irmãos sabem, é do nosso amigo pastor Judy Clay. E é um grande erro, meus irmãos, em ingenuidade, subestimar a capacidade de engano e convencimento dos falsos mestres. Portanto, nós precisamos vigiar para não deixar que ninguém nos engane, assim como Paulo nos adverte no começo do versículo 3. Depois desse veemente aviso, Paulo segue em fazer exatamente isso, corrigir o falso ensino com a verdade. Algo que eu creio, meus irmãos, nunca foi bem recebido pela parte que está sendo desmascarada em seus falsos ensinos, ou por aqueles que estão tendo aquilo que eles acreditaram, sendo desafiados a acreditar. É claro, ninguém gosta de se ver errado naquilo que está sendo falado. Porém, isso é algo que Satanás conseguiu piorar com o passar do tempo. Apesar das pessoas nunca na história tenham gostado da confrontação em dizer, olha aqui, ó, eu estou mostrando por A mais B que você está errado. Nós vivemos em dias ainda piores. Com o advento da pós-modernidade, com tempos onde há uma distorção do sentido da palavra tolerância, com a adoção, meus irmãos, hoje em dia da tal da verdade líquida, né? A verdade que é para mim, né? Não necessariamente a mesma para você. Com tudo isso, nós temos dias em que se abandona a simples lógica e os fatos, e nada mais daquilo que é falado convence as pessoas. Nós defendemos a verdade, mas ela será recebida como se fosse apenas a nossa verdade, ou a minha verdade. Mas nós temos que defender, meus irmãos, a palavra de Deus como aquilo que traz exatamente aquilo que traz libertação para as pessoas. É interessante que o próprio apóstolo Paulo profetizou que os dias que nós estamos vivendo chegariam. No texto, que inclusive está a expressão pregue a palavra, nós agora há pouco falamos desse curso, né? Paulo adverte o seguinte lá em 2 Timóteo, capítulo 4, desculpe. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. E olha aqui a profecia de Paulo, irmãos. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos.
eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Como Paulo pode ser tão seguro de acertar algo tão na mosca, como são exatamente os dias que nós estamos vivendo hoje? Há um tempo atrás, um pastor estava dando testemunho que ele estava numa recepção com pessoas de muitos países. Gente muito educada, muito esclarecida, viajada, como se diz, né? E aí descobriram que ali estava um reverendo, um pastor. E ele não apenas é um pastor, mas é um homem estudado, é um homem com 2, 3 cursos na área de história, na área de filosofia. E ali conversando com as pessoas, ele compartilhou da sua fé. E a pessoa que estava ouvindo o que ele estava falando, na verdade 2 pessoas, ouviam atentamente, educadamente. Na mente do nosso irmão, do colega pastor, ele disse assim: poxa, eu acho que eles estão entendendo o que eu estou falando. Ao final do que ele tinha falado, o colega falou: o que você acha disso que eu acabei de mencionar? Isso não traz uma certa urgência na sua vida de uma posição diante de Deus, uma posição diante de Cristo? E aqueles intelectuais, aqueles esclarecidos, aqueles viajados, aqueles sábios segundo o mundo, como Paulo mesmo chama, responderam da seguinte maneira: não, eu acho muito interessante essa verdade para você. É bom que funcionou para você, mas não é a verdade para mim. A minha verdade é outra. E aí ele começou a explicar a sua verdade. O problema da sua verdade sobre Deus é que não era ancorada em absolutamente nada. É nas suas impressões, no seu coração, na sua mente, naquilo que ele criava. Enquanto que aquilo que nosso colega, nosso irmão havia falado, estava ancorado na palavra de Deus. Essa é a diferença da verdade, irmãos. Pouco importa o que o homem crê, do que o homem pensa, se não está ancorado na palavra de Deus. Porque se o homem prende aquilo que ele crê, vincula ao seu próprio coração, a palavra de Deus também tem resposta para isso. Jeremias diz que o nosso coração é corrupto, que o nosso coração é enganoso. Assim, quando alguém cria uma versão de Deus, uma versão da divindade, uma versão de Cristo segundo o seu coração, na verdade, como diz Paulo, está apenas satisfazendo a coceira no seu próprio ouvido. Corrigir alguém nem sempre vai ser encarado bem. Ainda que seja feito com doçura, com brandura, com gentileza, como eu disse, irmãos, não é algo bem recebido há muito tempo, muito menos em nossos dias. A ignorância de interpretação de um simples texto bíblico tem levado as pessoas a olhar, por exemplo, Mateus capítulo 7 e usar para a sua defesa como um escudo. Não julgueis. Repelindo a opinião das pessoas, usando 2 palavras, ignorando todo o resto do texto, eles têm usado esse escudo para blindar as suas vidas, desmerecendo todo o resto que Jesus ensina ali e trazendo condenação para a sua própria vida por rejeitar a verdade. Pastor, nesse cenário, ainda vale o nosso enunciado? Ainda vale corrigir o falso ensino com a verdade? Eu creio que sim, meus irmãos. Porque essa é uma batalha espiritual. Essa é uma batalha que não depende necessariamente da qualidade dos seus argumentos, mas sim da ação do Senhor no coração e nas mentes daquele com quem nós falamos. Se aprover ao Senhor, se for da vontade do Senhor, Ele vai executar na vida daquela pessoa o retirar da cegueira, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século, se referindo a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Talvez seja inclusive a sua experiência, você que está aqui conosco essa noite, assistindo essa mensagem. Você não consegue entender as coisas relativas a Deus. E a razão é porque você ainda tem um coração que a Bíblia chama de um coração de pedra. Eu não estou dizendo que o seu coração é maligno, eu estou dizendo que ele é de pedra. Ele é incapaz de entender as coisas de Deus. E quando eu falo isso, talvez você pense, poxa, mas você se acha, né? Não, eu também tinha um coração desse. Era de granito de Carrara, duro, difícil. Mas aí veio o Senhor, como fez com a maioria das pessoas que aqui estão hoje, retirou o coração de pedra e colocou o coração de carne, como Ele mesmo prometeu na sua palavra em Jeremias. A mesma coisa Ele pode fazer com a sua vida. E aí sim, aquilo que não faz sentido, começa a fazer sentido pela palavra de Deus, pela verdade das Escrituras.
Portanto, meus irmãos, corrigir, apesar de difícil, é exatamente uma das funções daquele que prega a palavra. Não é o que está no nosso texto. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Agora, isso aqui não é apenas para um pregador, não é apenas para quem está fazendo curso de pregação, não é para um pastor. Toda vez que um servo de Deus, todos nós aqui praticamente, temos a oportunidade de pregar a palavra, nós estamos fazendo o quê? Repreendendo, corrigindo, exortando com toda a paciência e com toda a doutrina. É para isso que a palavra de Deus serve, irmãos. Um dos versículos mais conhecidos a respeito da Bíblia, em 2 Timóteo 3,16, lá Paulo escreve o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Aí todo mundo gosta, né? Bonito. Olha a segunda palavra. Para a repreensão e, terceira palavra, para a correção. E aí Paulo termina, para a instrução na justiça. O que está fora, o que está desalinhado, tem que ser alinhado. É exatamente, inclusive, isso que o texto original diz. Agora, não é assim o objetivo. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meus irmãos, precisamos todos nós, da correção de nossas ideias, de nossas atitudes, de nossas consequentes ações. É isso que exatamente é uma igreja madura, que se encarrega que isso aconteça na nossa vida. No nosso texto, no resto dos versos 3 e 4, Paulo fará exatamente isso. Em lugar de apenas dizer para esses irmãos que eles são maravilhosos e tudo mais, irmãos queridos, ele vai trazer detalhes da correção do erro escatológico que eles haviam caído. E isso nós vamos ver no próximo domingo. Mas é muito interessante, meus irmãos, porque Paulo seria intolerante aos olhos da modernidade, não é isso? Quem é você, Paulo, para ficar aí falando contra aquilo que a gente crê agora? Você precisa ser mais aberto. Você precisa ser mais tolerante. Você precisa ser mais, gentil. Mas Paulo, meus irmãos, independente dos sentimentos, independente de como ele seria visto por aquela igreja, até porque os ama, ele traz a verdade para que eles possam ser confrontados com ela através do ensino que ele está trazendo. O que isso nos ensina, irmãos, para nós encerrarmos por hoje? Eu quero chamar o apóstolo Pedro à nossa conversa. Na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, Pedro nos fala o seguinte: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A exortação de Pedro, meus irmãos, não é para você ser um sabichão. Não é para você se portar como o dono da verdade. Não é para você subir no seu pedestal e olhar as pessoas de cima e tentar... Não. A ideia aqui, meus irmãos, é de resgate. É alguém que está se afogando na mentira, no falso ensino, na falsa religiosidade. Alguém que está nas garras da idolatria ou do pecado em outras áreas, e você traz a verdade com doçura, com graça, mas com verdade. Pedro diz, meus irmãos, que precisamos estar preparados para oferecer uma apologia. Essa é a palavra grega. É daí que você tem a palavra apologética, ou seja, você tem que trazer uma defesa, uma explicação, uma justificação do porquê nós cremos como cremos, especialmente da esperança, diz o texto, que há em nós. Ou seja, meus irmãos, os tessalonicenses permitiram que os falsos ensinos perturbassem a paz que a bendita esperança de que Cristo volta e busca a sua igreja, que estava sobre eles, pudesse ser perturbada. Olha que coisa grave. Porque quando nós temos que responder a este mundo a respeito daquilo que nós cremos, o que nós vamos responder não é porque a gente tem carro novo, casa nova, prosperidade, como muitas igrejas estão ensinando por aí, mas porque nós temos absoluta certeza da vida eterna. Certa feita eu conversava com alguém que se identificava como cristão. E ele ficou pasmo, porque eu disse para ele, a respeito da minha história, de que meus avós já estavam na presença de Deus, onde um dia eu tinha certeza que iria reencontrá-los. Ele falou assim: eu acho isso muito arrogante, você ter certeza de que vai para o céu. Aí eu falei: bem, mas se você me permitir, eu posso lhe explicar porque eu tenho certeza. Porque não nasce de arrogância, nasce, na verdade, de humildade.
a humildade de se render às verdades que não são minhas, mas são da palavra. Que o Deus que não pode mentir, não foi o versículo que nós lemos hoje na EBD? Prometeu a respeito da nossa salvação. Eu expliquei para ele, com tranquilidade, com doçura, mas ainda assim, meus irmãos, eles estavam com o pé atrás. Sabe por quê? Porque ele acreditava em uma salvação que não era dependente da graça de Deus, mas era dependente da sua religiosidade. Se ele era batizado, se ele tinha feito a crisma, se ele ia à igreja todo domingo, se ele fazia tudo certinho. Então ele acreditava que se ele fizesse aquilo, talvez ele poderia ter a esperança de que um dia estaria na presença de Deus nos céus. É isso que a palavra de Deus nos fala. Eu disse para ele um único último versículo, para que ele encontrasse neste versículo aonde está tudo isso que você tem confiado. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é todo aquele que é batizado, não é todo aquele que é membro de igreja, muito menos é todo aquele que é pastor, não é todo aquele que faz tudo certinho, é todo aquele que nele crê. E mostrei para ele a salvação unicamente pela graça, mediante a fé. Portanto, meus irmãos, como vocês veem, é necessário que a gente esteja preparado para responder à mentira com a verdade da palavra de Deus. Quer sejam falsos ensinos, ou a falsa modo de viver, eu pergunto, o que tem entrado, o que tem tentado entrar, meus irmãos, em nossas mentes? O que tem tentado entrar e perturbar a nossa paz prometida e provida por Jesus? E muitas vezes impedido que nós tenhamos uma vida abundante. O que tem sido as mentiras que Satanás tem colocado? Talvez você tenha conseguido se blindar de heresias claras. Satanás não ousaria tentar vender para você que, por exemplo, Jesus não é Deus. Satanás não tentaria vender para você, como fez com os Tessalonicenses, que Jesus já voltou. Mas, como eu disse, ele é maligno, mas ele não é burro. Ele estuda o tempo todo as nossas fraquezas. E nós precisamos, meus irmãos, primeiro da graça de Deus, mas segundo, do zelo com a nossa própria vida, para que a nossa mente seja protegida, renovada, para que as mentiras de Satanás não possam entrar. E fazendo assim, nós possamos ser crentes maduros, possamos ser uma igreja madura, que combate o erro com o ensino e o poder da sã doutrina. Essa tem sido a sua realidade? Como você tem sucumbido às lutas da sua semana? Como você tem reagido às lutas da sua semana? Como você tem respondido a más notícias? Elas fazem parte da vida. Muitas vezes, meus irmãos, quando Satanás sabe que doutrinariamente, teologicamente, ele não vai conseguir atacar você, ele vai atrás da sua saúde, ele vai atrás de outras vulnerabilidades que você pode ter na sua vida, tudo com a permissão de Deus, porque ele deseja que você detecte as suas fraquezas e possa, debaixo da graça de Deus, dizer: Senhor, eu sei agora onde eu preciso fortalecer a minha mente para que eu possa vencer a mentira com a verdade. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe. Uma igreja madura combate, então, o erro com o ensino da sã doutrina. Semana que vem, vamos ver como Paulo completa esses últimos versículos até o verso 12 e vai ensinar essa igreja o caminho de volta do erro no qual eles haviam caído. Que Deus nos abençoe. Oremos. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra e por tudo aquilo que ela pode nos instruir. Em dias onde vivemos, ó Pai, com uma nova, entre aspas, verdade surgindo a cada momento. Em dias onde vivemos, ó Deus, o questionamento das verdades eternas da tua palavra, da moral e da ética da tua palavra. E pedimos, ó Deus, que nós possamos saber, com sabedoria, fazer uma apologia, uma defesa da verdade da tua palavra, sempre que for necessário. Com graça, com gentileza, com doçura, mas com firmeza. Demonstrando assim, ó Deus, aquilo que nós cremos, aquilo que está em nossa mente, porque como eu penso, eu creio e eu vivo. Ajuda-nos desta maneira, ó Deus, que o exemplo desses irmãos do passado, de como eles foram prejudicados por algo que talvez para nós não faria sentido, possa nos alertar de que há outras áreas que precisamos prestar atenção, cuidar, para sermos, pela tua palavra e pelo poder do Espírito Santo, protegidos,
contra a mentira, contra as investidas do inimigo. É por isso que nós oramos hoje, no nome de Jesus. Amém.